Boa noite, sou o Coronel Reinaldo De Biasi, presidente do Grupo Inconfidência. Hoje quero discorrer sobre o tema A Verdade sobre a Revolução de 31 de março de 1964. Nós estamos transmitindo essa live através do YouTube e também do Instagram. Não esqueça de, caso ainda não tenha se inscrito, se inscrever no nosso canal e também de nos seguir, caso esteja assistindo pelo Instagram. No final desse, estarei respondendo as perguntas que, porventura, sejam realizadas pelo chat, desde que correspondam ao tema proposto. Muitos desconhecem a Revolução de 31 de março de 64. A mídia tem difundido, mas como se fosse um golpe militar subordinado aos interesses dos Estados Unidos. Vamos contar a verdade sobre ela. Quero seguir o seguinte sumário. Antecedentes, com o contexto internacional na época e a conjuntura anterior e no período revolucionário comunista. Antecedente. Depois vamos ver a ação militar propriamente dita, a revolução na visão de um participante que sou eu, que eu era primeiro-tenente na época do 10º Regimento de Infantaria de Juiz de Fora, Minas Gerais. Fazer comentários. Vejamos o contexto internacional na época. O clima era da Guerra Fria. A guerra entre Estados Unidos e União Soviética. Capitalismo versus comunismo. Era fria porque ela não era declarada, ela não existia assim, propriamente como uma guerra, mas estava em stand-by, pronta para ser deflagrada. Era uma luta no campo ideológico. As relações internacionais eram polarizadas. Ou estava-se com os Estados Unidos, ou estava-se com a União Soviética. E as corridas armamentistas, elas prosseguiam, trazendo o risco de uma guerra nuclear. Vamos abordar agora o movimento comunista internacional. Por que se diz movimento comunista internacional? Não se diz movimento comunista da Rússia, da União Soviética, da China comunista. Não, não. Diz porque eles agem como uma frente ampla. Às vezes eles vão fazer uma tarefa, cumprir um objetivo, eles juntam 2, 3 ou 4 nos países comunistas e fazem. Pode fazer até isolado. Então, eles fazem uma frente. Cada um tem o seu objetivo nacional, mas no final eles dividem os espólios. A partir da Segunda Guerra Mundial, o comunismo teve um avanço notável. Durante a Segunda Guerra Mundial, quando a União Soviética dirigia-se para Berlim, para o final da guerra, ele foi ali procurando apropriar-se dos países que ele encontrava ali na Europa Central. E depois da Segunda Guerra Mundial, ele completou a posse daqueles países que constituíram depois a chamada Cortina de Ferro. Então, eles dominaram. A Europa Central passou a ser uma província soviética. Em 1949, a Revolução Comunista na China foi vitoriosa. Em 1950, a Coreia do Norte invadiu a Coreia do Sul e surgiu, então, a Guerra da Coreia, de 1950 a 1953. A China comunista ela acabou entrando na Península Coreana e houve a luta, aquele esquema ali com as tropas americanas sob a égide da ONU, que estavam cumprindo a missão da ONU, e no final eles mantiveram as duas Coreias, sendo que elas estão em estado de guerra até hoje.
Em 1954, o Vietnã do Norte buscou estender o comunismo para o Vietnã do Sul. Em 1959, a Revolução Cubana foi vitoriosa. Então, Cuba passou a ser o foco irradiador e a base de operações do comunismo na América Latina. E sobre os partidos comunistas nacionais, eles eram os elementos de atuação do movimento comunista aqui. Por quê? Porque a Rússia tinha, a União Soviética tinha a estratégia da via pacífica, baseada nas teses de coexistência pacífica e transição pacífica para o socialismo. Vejamos a conjuntura brasileira anterior e no período revolucionário comunista. De 1920 a 1930, havia uma grande instabilidade política no Brasil. Em 1930, Getúlio Vargas assume o poder e fica nele até 1945, quando ele é deposto. Deposto em função do retorno das tropas da primeira divisão expedicionária, da FEB, que vieram da Segunda Guerra Mundial, com outras ideias de liberdade. E como Getúlio era germanófilo, ele foi deposto, sem possibilidade de concorrer nas próximas eleições. Então, de 1946 a 1950, assume a presidência o Marechal Dutra. Para frente, então. Em 1951, reassume a presidência Getúlio Vargas, mas só vai até agosto de 1954, quando ele se suicida. Então, assume ali o seu vice-presidente, Café Filho, que vai até final de 1955. Ele ficou doente, apareceu o Carlos Luz, presidente da Câmara, houve impedimento, depois Nereu Ramos, uma situação confusa, até que, em 1956, é presidente Juscelino, tendo como vice-presidente Jango, porque naquele tempo a eleição era isolada. O vice-presidente era uma outra eleição. Então, ele vai com o João Goulart, o conhecido Jango. Terminando, em 1961, entra na presidência Jânio Quadros, tendo como vice reeleito João Goulart, o Jango. Ele tinha feito um acordo com o Jango para que chegasse à presidência, mas o que acontece? Que os seus adversários políticos compunham a maioria do Congresso. E quem era o chefe deste pessoal, da oposição? O próprio Jango. Então, em agosto de 1961, Jânio renuncia e caiu-se num impasse. Sobe Jango, mas o Jango era comunista. Ele estava, inclusive, naquela época, em visita à União Soviética e à China comunista. A maioria do exército não aceitava. Uma parcela do exército, o terceiro exército comandado pelo general Machado Lopes em Porto Alegre, ele apoiava a ascensão de Jango, já o restante do exército não. Então, criou-se um clima de uma guerra civil, o que não aconteceu, que foi feito um acordo e a maioria do exército ele concordou que Jango assumisse a presidência desde que fosse num regime parlamentarista. Então, o Congresso reuniu-se e, às pressas, ele modificou a Constituição e estabeleceu o parlamentarismo no Brasil. Brizola, cunhado de Jango, aceitou também o fato, porque, como eu digo, vamos entrar primeiro, depois nós resolvemos e avançamos. Ficou assim, Jango entrou no parlamentarismo, presidente do parlamentarismo, tendo como primeiro-ministro o Tancredo Neves.
Então, desde setembro de 61 ao final de 62, Jango governa dessa maneira, no parlamentarismo. Nesse período, o comunismo avança. Ele passa a ter o controle da União Nacional dos Estudantes, da Petrobras, dos sindicatos de transporte, especialmente o ferroviário, e da Confederação Nacional dos Trabalhadores nas Indústrias e seus principais sindicatos. Ele dominou. Então, a Petrobras, o Sindicato dos Transportes e a Confederação Nacional dos Trabalhadores compunham o dispositivo sindical de apoio a João Goulart. Mas João continua lutando para ser presidente, para ver o presidencialismo, para ver o presidencialismo. Então, ele força ali, vem um plebiscito, em janeiro de 1963, o presidencialismo é restabelecido no Brasil. Aí nós temos Jango presidente no regime presidencialista. Aí o movimento revolucionário comunista avançou de maneira avassaladora. O Jango queria o Brasil comunista. E aqui foi montada a estratégia que a União Soviética queria da via pacífica. E o treinamento e o financiamento de dinheiro, de armamento, munição, tudo veio da União Soviética, da China comunista, da Coreia do Norte, de Cuba e da Albânia. O Jango tinha como principais objetivos a aprovação das chamadas reformas de base, na qual a principal era a reforma agrária, apoiada pelas ligas camponesas. As ligas camponesas, elas eram as precursoras do MST que você vê hoje em dia aí. Então, era um movimento que tinha por objetivo dar terras, a propriedade da terra a camponeses sem terra. Ela foi fundada em 1955 por Francisco Julião e tinha o seguinte lema: reforma agrária na lei ou na marra. As outras reformas eram a reforma tributária e a reforma administrativa. Então, essas três, agrária, tributária e administrativa, mas tudo nos moldes comunistas. Em 63, as greves eram quase diárias. A corrupção era desenfreada. O pessoal do governo, João Goulart, metia a mão no dinheiro à vontade. A espiral inflacionária avançava e havia uma previsão de 300% de inflação em setembro de 1964. Jango utilizava a tática das pressões, pressão de base e pressão de cúpula. A pressão de base era feita pelo dispositivo sindical, pelos comunistas da época, pelo Partido Comunista. Eles faziam a pressão de base. E a pressão de cúpula era feita pelo governo. E no meio estava o povo ali, todo dentro de um sanduíche. Isso que era a forma de pressionar. E cada vez eles iam apertando mais esses dois elementos de pressão. Prestes, Luiz Carlos Prestes, que tinha coordenado a intentona comunista de 1935, depois nós vamos falar sobre ela, ele fazia a pregação comunista com o Partido Comunista Brasileiro. Ele não era o presidente do partido, porque o Partido Comunista Brasileiro ele estava na ilegalidade desde 1946. E ele controlava as ligas camponesas que nós falamos e também a Frente Nacional de Libertação, que o Brizola criou. Então, esse grupo dos 11 é como se fossem os grupos de combate, cidades importantes, que fossem contra o comunismo. Realizar greves, agitações, destruir, saquear, incendiar prédios públicos e empresas privadas,
capturar estações telefônicas, de rádio e TV, e também raptar pessoas e eliminar em caso de necessidade. Prestes, expressões de Prestes. Já estamos no governo, falta-nos o poder. Junto às autoridades soviéticas, o Brasil está maduro para o comunismo. Vamos ver várias autoridades da época. General Assis Brasil. Ele era o chefe do gabinete do ministro, do esquema de Jango. Ele montou um esquema de apoio a João Goulart com os militares, particularmente leais a ele, particularmente do Rio de Janeiro, de Brasília e de Porto Alegre. O que a esquerda acreditava em relação aos quartéis? Que os sargentos, uma boa parte deles, como já comunizada, iriam dominar os oficiais nos quartéis. Situação no Rio de Janeiro. Governador no Rio de Janeiro, Carlos Lacerda, anticomunista. A Guanabara, o estado de Guanabara estava isolado no Brasil. Os mantimentos, suplementos não chegavam lá. A carne, o governo impediu que a carne viesse do sul para a Guanabara. Não havia carne. Minas Gerais não podia mandar os produtos, porque a única estrada que existia, a chamada BR-3, que se ligando a Rio Petrópolis chegava no Rio de Janeiro, ela utilizava os seus comunistas com posições ferroviárias fechando as passagens de nível para que os caminhões que levavam suprimentos para o Rio não pudessem passar. Então, eles fechavam as passagens de nível. E Lacerda estava lá totalmente isolado. Guanabara, necessitando de mantimentos, não tinha. Surgiu, então, a reação dos militares, dos civis democratas. Militares, particularmente capitães e tenentes. E civis, especialmente a classe média. Vamos falar sobre o general Castelo Branco, que foi o primeiro presidente depois da Revolução. O general Castelo Branco, ele era o comandante do 4º Exército em Recife, e onde era governador Miguel Arraes, um grande comunista. E Miguel Arraes, ele avisou a Jango, comunicou a Jango. Então, o que Jango faz? Ele tira o general Castelo Branco do comando do 4º Exército e promove ele para chefe de Estado-Maior do Exército. Mas, em compensação, era uma promoção que não tinha tropa. Ele não tinha uma tropa para comandar. O general Mourão. O general Mourão era o comandante da 4ª Região Militar e 4ª Divisão de Infantaria, sediada em Juiz de Fora. Um grande líder, um homem muito inteligente, valente, destemido, e ele falava mesmo, precisamos começar a providenciar a revolução desde já, preparar a revolução. Ele fazia muitas palestras no quartel-general, onde iam os oficiais de toda Minas Gerais, que a 4ª Região abrangia toda a área de Minas Gerais. Todas as cidades de Minas Gerais, eles participam, os quartéis, e doutrinavam o pessoal. Inclusive, não só, também a sociedade de Juiz de Fora, ali, porque ele é sediado em Juiz de Fora, estavam presentes. Eles recebiam as informações, a doutrinação do general Mourão, e ali estaria a parte alta da sociedade, como também o pessoal mais embaixo, como até motoristas de táxi iam nessas reuniões do general Mourão. Ele tinha a cidade realmente nas mãos, bem preparada. Sobre o general Cruel. O general Cruel, ele era aparentado de João Goulart. E ele era o comandante do 2º Exército, em São Paulo.
ele não era comunista, mas não se manifestava. Ele não criticava o governo, não fazia nada. Então, era um homem de cima do muro. Essa que era a situação. O general Jair Dantas Ribeiro. O general Jair Dantas Ribeiro era um ministro da guerra, sediado em Brasília. E o general Âncora eram leais ao João Goulart. Não havia um plano geral para combater o movimento comunista da época. Haviam planos locais, mas eles convergiam para o seguinte: colunas de tropa que iriam de Minas Gerais e São Paulo, chegando ao Rio de Janeiro até a refinaria Duque de Caxias, quando eles achavam que teriam angariado a juventude militar, os capitães e tenentes, e ali eles se preparariam para combater se houvesse necessidade. Então, essa que era a ideia dos planos que convergiam para isso. O movimento revolucionário comunista avançou rapidamente, em 1963. Os oficiais e sargentos comunizados, especialmente os sargentos, realizavam a quebra da hierarquia e disciplina em todos os órgãos, em especial nos quartéis. Sequência de eventos deflagradores da Revolução de 64. Dia 13, comício da Central do Brasil. No dia 13 de março de 64, foi realizado o comício que ficava em frente à estação principal da Estrada de Ferro Central do Brasil, próximo ali ao Palácio da Guerra. Eles escolheram um horário bom, final da tarde, quando quem trabalhava no Rio de Janeiro pegaria os trens para voltar às suas residências no subúrbio. E, vendo aquele movimento, acabavam se dirigindo ao local onde estava havendo o comício. E eles conseguiram trazer para este local do comício uns 100 mil trabalhadores, onde os vermelhos utilizaram transporte gratuito em trens e ônibus. Ali eles, inclusive, faziam a seleção, observavam quem era suspeito de entrar, então havia um controle comunista ali para evitar a penetração de elementos de informações no local. Ali compareceram no comício Brizola, o João Goulart, o Brizola e notem bem, Fernando Henrique Cardoso estava no palanque, era jovem ainda, estava no palanque nesse dia. Foi presidente comunista também. O que o Jango queria mesmo ali expressar seria que a Constituição precisava ser revista, que não funcionava mais no Brasil. O Estado Social no Brasil não podia ser como estava. E também sobre o envio para o Congresso das suas reformas de base. Então, basicamente, era isso. Ele apresentou 2 projetos ali. Um projeto que confiscava 6 refinarias particulares, passando-as ao controle da Petrobras. E um outro que assustou muito o povo. Foi que ele dava liberdade ao governo de confiscar terras que ele achava inadequadamente utilizadas e sem nenhuma remuneração em dinheiro para os proprietários, e pegava essas terras e dava para os camponeses sem terra, como Fidel Castro fez na sua Revolução Comunista lá em Cuba. Mas o mais violento foi Brizola. O Brizola, ele lançou a ideia da extinção do Congresso, substituindo o Congresso por assembleias de operários, camponeses e sargentos, à semelhança do que Lenin fez na Revolução de 1917 na Rússia, no seu soviético de operários, camponeses e soldados.
No dia 17, durante a Revolução. Elas eram coordenadas por mulheres. Destacar a Revolução de Março na rua, e as mulheres conduzindo bandeiras, conduzindo faixas contra o comunismo, mas o mais importante, que de maneira solene elas caminhavam com seus rosários e com seu livro de orações consigo, no peito assim, e murmurando preces durante o seu deslocamento. E foram muito importantes, realizadas em várias capitais, as mais importantes do Brasil. No dia 18, o governador de Minas Gerais, Magalhães Pinto, que era anticomunista, ele realizou o seu manifesto contra o comunismo. E no dia 20, o manifesto conjunto de Carlos Lacerda, governador da Guanabara, e o governador de São Paulo, Adhemar de Barros, também anticomunista, fizeram também. Que eu vou ler alguns pequenos trechos aqui. Os meios militares nacionais e permanentes não são propriamente para defender programas do governo, muito menos a sua propaganda, mas para garantir os poderes constitucionais, o seu funcionamento e a aplicação da lei. Outro trecho. Não sendo milícia, as Forças Armadas não são armas para empreendimentos antidemocráticos. A partir dessa circular, o governo rapidamente incita os sargentos e as demais pressas, cabo e soldado, a criarem sindicatos para defenderem os seus pontos de vista, para se opor aos militares numa total quebra da hierarquia e da disciplina. Nessa ocasião, surge a Associação dos Marinheiros e Fuzileiros Navais do Brasil. Bom, dia 25, há uma revolta de marinheiros e fuzileiros navais dessa associação, consta até na faixa de 1.400 associados, na Associação Sindicato dos Metalúrgicos do Rio de Janeiro, controlado pelos comunistas. E ali, palavras de ordem e discursos inflamados, quebra da hierarquia, pregando tudo isso, e viva João Goulart, viva o Almirante Aragão. E quem era o Almirante Aragão? Era o chamado Almirante do Povo. Ele era um fuzileiro naval e ele que, inclusive, coordenou esse motim. Foi ele que fez isso aqui. Então, eles ficavam gritando ali, e prende os marinheiros, leva para os quartéis presos. Horas depois, João Goulart manda soltar todo mundo, sem nenhuma punição, sem sanções disciplinares. Voltaram aos seus quartéis. Dia 26, o ministro da Marinha, ele demite o Almirante Aragão e se demite também. Pede a sua renúncia, porque ele não aceitava o procedimento de João Goulart. João Goulart aceita aquilo ali, reintegra no seu cargo o Almirante Aragão e nomeia um novo ministro da Marinha. Esse antigo era o Silvio Borges, que foi embora, e o Paulo Mário, que era o chamado Almirante Vermelho, ele entra nessa função, gera um oficial da reserva. Nessa tarde mesmo, o que acontece? Há uma passeata e os amotinados ali festejando, cantando, dizendo palavras de ordem, carregando nos ombros quem? O Almirante Aragão. E o Almirante Suzano, que era outro também, outro fuzileiro naval, almirante fuzileiro naval comunista. E uma quebra total da hierarquia e da disciplina na Marinha. 1.500 oficiais da Marinha fazem um manifesto e o Exército se solidariza com ele. No dia 28, temos a mensagem do general Castelo Branco.
Restauração da legalidade. Restabelecer a federação, eliminar o desenvolvimento do plano comunista de posse do poder, defender as instituições militares que começam a ser destruídas e restabelecer a ordem para o advento das reformas legais. Dia 30 de março, tem lugar uma Assembleia Geral de 2.000 sargentos no Automóvel Clube do Rio de Janeiro. Esperando Jango. Jango comparece com alguns oficiais e assiste nas Forças Armadas. Em seu discurso, ele, pelo governo, estava pronto para desencadear o golpe final. Isso foi a gota d'água. Daí para frente, decidiu-se para dar início à Revolução de 31 de março de 64. Passemos, então, à chamada ação militar propriamente dita. Em Minas Gerais, às 6 horas da manhã do dia 31 de março, as tropas mineiras levantaram-se. Quais eram os comandantes ali? O general Mourão, comandante da 4ª Região Militar e 4ª Divisão de Infantaria, o general Guedes, isso em Juiz de Fora, o general Guedes em Belo Horizonte, comandante da Infantaria Divisionária da 4ª Divisão de Infantaria, e o general Muricy, que era já um general na reserva, mas vai comandar uma coluna revolucionária, do qual depois eu vou falar. O ministro, o general, o marechal Odílio Denis, que tinha sido ministro da Guerra, ele também está presente e era uma figura muito conceituada, de grande conceito, dentro do Exército. Um fato muito importante foi o apoio que o governador Magalhães Pinto, de Minas Gerais, fez em relação às tropas mineiras. Ele colocou à disposição 20 homens na manhã de 31 de março. General Castelo Branco falando, general Mourão, não era isto que tínhamos decidido. Não posso mais voltar atrás. Os mineiros fizeram 2 colunas revolucionárias. Uma foi para Brasília, onde estava lá o general Jair Dantas Ribeiro, que era o ministro da Guerra, Léo Jango. E outra coluna para o Rio de Janeiro, onde estava lá o grande primeiro exército. Primeiro exército, que era também leal a João Goulart. O primeiro exército, que estava com Jango, sob o general Âncora, ele manda uma coluna em direção para confrontar as tropas mineiras. Vejamos a postura dos governadores naquela época, os principais governadores. Minas Gerais, Magalhães Pinto. Rio de Janeiro, Carlos Lacerda. São Paulo, Adhemar de Barros, todos 3 anticomunistas. Paraná, Ney Braga, estava indeciso. Santa Catarina, anticomunista. Rio Grande do Sul, Hildo Meneghetti, também estava indeciso. Passemos agora à revolução na visão de um participante. Sou eu, Coronel Reinaldo de Biasi. Eu era primeiro tenente do 10º. Então, no dia 31 de março, o nosso comandante do nosso quartel, um coronel comunista, o subcomandante, um tenente-coronel comunista também, chega uma ordem da região de conquistar e manter a qualquer custo, significa combatendo, se necessário, a ponte sobre a rodovia União Indústria, que se localizava no limite entre Minas Gerais e o Rio de Janeiro.
Eu pertencia a essa companhia que recebeu as ações, uma seção de comando e tal, mas era na faixa de uns 160, 170 homens. Então, nós nos deslocamos para aquele local. Mais tarde, nós soubemos que o comandante, o subcomandante do 10º tinha sido preso pelo general Mourão. Bom, nós nos deslocamos para lá, não encontramos ninguém, tomamos posse da ponte, assumimos aquilo ali e permanecemos no dia 31 de março, cavando tocas, cavando em organizações do terreno, cavando tocas, espaldões, que são tocas para as armas coletivas, para as metralhadoras, para os morteiros e outros canhões e tal. Então, nós ficamos ali fazendo esse tipo de trabalho ali no dia inteiro. Apareceu uma tropa de um batalhão à nossa frente, desejando tomar a ponte. Eles foram retidos, recuaram, ficaram na estrada, ali fechando o eixo. Bom, a noite chegou e nós continuamos ali nos nossos trabalhos. Tivemos notícia que a Academia Militar das Agulhas Negras, em Resende, tinha aderido ao movimento. Bom, ficamos parados, não conseguimos andar, era a única estrada que tinha. Então, o que foi feito ali? O general Muricy, comandante do destacamento, esse destacamento era comandado pelo general Muricy. O que foi para Brasília foi comandado pelo comandante do 12RI de Belo Horizonte, junto com tropas da Polícia Militar, se dirigindo para Brasília. E o general Muricy, do destacamento Tiradentes, chamado Tiradentes, ia para o Rio de Janeiro. Então, o general Muricy decide bombardear com artilharia da divisão em posição, bombardear a tropa que estava à nossa frente, lacrando o nosso eixo, sem nos deixar passar. Esse batalhão é comunicado dessa decisão e pela madrugada, ali na frente, aquela confusão, e subimos no amanhecer, que pela madrugada, lá pelas 4 horas da manhã, que aquele batalhão, aquela tropa tinha se retirado do local, pegando a nós tropas do 1º Regimento de Infantaria, do qual o destacamento precursor tinha vindo às nossas linhas avisando que eles tinham aderido ao movimento. Então, nós acolhemos a tropa do 1º Regimento de Infantaria, com tropa de artilharia também, e houve uma grande confraternização. Ali eu observei tropas da Polícia Militar que estavam nos apoiando também. A Polícia Militar junto conosco. Prosseguimos para Três Rios, para Areal, para Petrópolis, e depois utilizando a Rio Petrópolis para o Rio de Janeiro. A chamada BR-3 vinha de Belo Horizonte e ia até Petrópolis. E dali para frente, a Rio Petrópolis para o Rio de Janeiro. Quando nós chegamos, passamos por ali tudo, chegamos antes das elevações, antes de Areal, foram reconhecidos e verificaram que à frente havia tropas e calcularam lá três regimentos com artilharia. O comandante da vanguarda, eu estava com essa tropa, que seria a primeira companhia que vai à frente, chama-se Escalão de Combate, é o nome que se dá de uma vanguarda, quer dizer, aquela tropa que está na frente. Então, a primeira vanguarda foi a do 10º RI, da minha unidade, depois eles inverteram. Ficou o 11 RI de São João do Rei, que ficou ali em frente, em Areal. Foi avisado lá o general Muricy, comandante do destacamento, sobre esse fato. Toda a coluna cerrou à frente para ver o que estava acontecendo. E surgiram os parlamentares da tropa com braçais brancos e um major, que era o chefe dos parlamentares, veio ali e declarou que eles iam resistir, que não iam sair da nossa frente. O general Muricy demorou uns 20 minutos ali entabulando aquela conversa toda. No final, decide: nós vamos atacar. Então, foi dado o comando, a voz de preparar para o ataque. A tropa mineira começou a se posicionar na base, na contra-encosta das elevações que nós iríamos transpor para atacar. Os parlamentares, muito surpresos,
não entenderam e perguntaram, vocês vão atacar mesmo? A resposta é claro que nós vamos atacar. Nós estamos aqui contra o comunismo e nós vamos atacar. Conclusão. Os parlamentares lá, o chefe parlamentar fala, então dê 1 hora para nós sairmos da frente. E o general Muricy fala, você só tem 30 minutos. Uma correria desabalada para o Rio de Janeiro. Uma tentativa de bombardeamento da coluna que ia para o Rio de Janeiro, por aviações caças da Força Aérea, cujo brigadeiro era leal a Jango. Mas na hora H ele decidiu que não ia bombardear, apenas panfletaram a gente ali, mas ficou por isso mesmo, e nós seguimos e ficamos acantonados, ficamos alojados lá no estádio do Maracanã. Era para nós termos voltado dia 4, mas houve uma determinação, como nós era a única tropa totalmente leal ao esquema revolucionário que ficasse ali. Então, nós viemos embora só no dia 7. No dia 7, nós viemos para Juiz de Fora, um pouco antes, ali foi entronizada a imagem de Nossa Senhora na testa da coluna, num jipe aberto, ricamente ornamentada, e ali Nossa Senhora foi fixada num tablado que evitava qualquer queda, e nós fomos em direção a Juiz de Fora. Parecia que nós estávamos voltando de uma guerra. Parecia também que Juiz de Fora estava inteirinha nas ruas, esperando pela gente. E ali foi uma recepção altamente calorosa. Era o povo jogando flores sobre a tropa, numa manifestação que nós nos sentimos muito satisfeitos e orgulhosos com aquilo ali. Desfilamos em frente ao palanque, onde estavam lá as autoridades, o governador Magalhães Pinto, e seguimos depois para os nossos quartéis com aquela convicção, missão cumprida. Vimos Minas Gerais, eu dei as palavras, vamos ver agora em São Paulo. O 2º Exército Revolucionário, ele mandou um destacamento para o Rio de Janeiro. Determinou que as tropas da 9ª região que lhes eram subordinadas que marchassem sobre Brasília e que um destacamento fosse para o Paraná, onde o governador estava indeciso. O primeiro exército, ligado a Jango, o que faz? Manda uma coluna de tropa para São Paulo. Vamos ver os acontecimentos na rodovia Presidente Dutra, a Rio São Paulo. A tropa que vinha em direção a São Paulo, nesse grupamento, nessa coluna de tropa, havia o que aconteceu antes aí? O que aconteceu? Como a Academia Militar das Agulhas Negras tinha aderido à Revolução, o presidente Médici, numa atitude inédita e corajosa, colocou os cadetes em posição a cavaleiro, ali junto do eixo da Rio-São Paulo, para combater, para resistir às tropas do primeiro exército, que era uma potência. E ali ficaram. Mas havia, nessa coluna de tropa, vários oficiais, no primeiro batalhão de infantaria blindada também, que tinham filhos cadetes, parentes cadetes na academia. Então correu aquela conversa, um contagiando o outro, e a oficialidade se negou a atacar os cadetes da academia. Terminou tudo numa confraternização, interrompeu-se a marcha da coluna do primeiro exército em direção a São Paulo. E o general Âncora se apresentou na academia militar preso e recebido com muito cavalheirismo, com muita galhardia, pelo general Médici da Revolução. O Jango, dia 31 de março, ele estava no Rio. Em 1º de abril, ele foi para Brasília e encontrou lá o Ministério da Guerra vago. O ministro da Guerra se retirou. Assumiu quem? O general Costa e Silva, que era o mais antigo, e era revolucionário. Então,
Jango se sentiu inseguro, resolveu partir para Porto Alegre, esperando lá montar uma resistência, resistir no local, o que não aconteceu. Então, o que ele fez? Ele acabou fugindo para o Uruguai, fugiu do Brasil. Quando o João Goulart foi para lá, ficou sabendo que ele tinha como em terras o equivalente à área de 4,5 vezes o estado da Guanabara. Ele era o maior latifundiário do Brasil, com terras roubadas aqui dentro. Como todo o esquema de João Goulart, extremamente corrupto. Rio Grande do Sul. No Rio Grande do Sul, Brizola estava presente pela chamada Rede da Legalidade. Brizola incitava o grupo dos 11 a eliminar as autoridades, onde estivessem no Brasil, matar as autoridades contrárias ao comunismo. E aos sargentos nos quartéis que matassem os oficiais. Então, vocês vejam que gravidade que foi aquilo ali. O movimento lá no Rio Grande do Sul contra o comunismo se inicia no interior, na maioria das unidades que se dirigem para Porto Alegre. O governador Hildo Meneghetti aderiu à Revolução e fez o seu governo em Passo Fundo, transferiu o seu governo para Passo Fundo, uma cidade onde tinha um batalhão da Polícia Militar muito forte, que era um batalhão da Brigada Militar, ou Brigada Gaúcha. E as tropas que vieram do interior, onde destacamos a 3ª DI de Santa Maria e a 6ª DI, a 6ª Divisão de Infantaria de Cruz Alta, foram recebidos com grande carinho e entusiasmo em Porto Alegre. No Paraná, as tropas de Santa Catarina e as tropas de São Paulo, que as duas colunas que foram para lá, acabaram não agindo, porque o governador Ney Braga aderiu à Revolução. Em Pernambuco, a tropa de Recife resolveu o problema. Ela depois prendeu o governador comunista Miguel Arraes. Reação da população após o movimento. A partir de 2 de abril de 64, tivemos em várias capitais estaduais no Brasil. Rio, São Paulo, Belo Horizonte, Brasília, Pernambuco, Porto Alegre. A população estava irmanada. Homens, mulheres, estudantes, idosos, crianças. O povo, o fato foi considerado, já viu, eram papéis picados lançados no edifício, bandeiras brasileiras hasteadas ou transportadas pelos participantes da comemoração e faixas repudiando o comunismo. Passemos agora aos comentários e conclusões. A alma da Revolução foram, principalmente, os capitães e tenentes, a oficialidade jovem. O povo foi às ruas para exigir, nas marchas da família com Deus pela liberdade, em todas as manifestações, exigir a intervenção do Exército. Eles não foram pedir, eles foram exigir. Um exército muito legal, que custou a tomar a decisão, porque sempre foi um exército legal. Sempre manteve junto da Constituição, mas naquele fato não dava mais, não podíamos mais. Mas eles estiveram lá na rua exigindo do Exército. Logo, a Revolução Militar não foi um movimento militar, foi um movimento cívico-militar. Passemos ao papel da mulher brasileira. A mulher brasileira brilhou, realmente foi de alta importância na Revolução. Vejamos no Rio de Janeiro, Dona Amélia Bastos, uma professora primária, percebeu que a mulher seria mais prejudicada com a situação do movimento comunista. Uma inflação que já estava nas alturas. Achou que não tinha nem como ter na sua casa, suprir a sua casa de alimentação, como criar família, com todos os problemas que existiam, com a ameaça do comunismo. Então ela resolve reuniu 30 donas de casa e doutrinou-as, foram ao jornal
o Globo, que era do nosso lado na época, aliás, eu queria dizer também o Jornal do Brasil, o Estado de São Paulo, e o Correio do Povo, lá de Porto Alegre, eram os jornais da situação na época. O Globo fala o seguinte, 30 não dá, mas me traga aqui 500 donas de casa. Dona Amélia Bastos arranjou 500, vieram ali, aí eles publicaram essas notícias, aquilo passou a influir no Brasil, numa reação. Essas mulheres de alta valentia estiveram dentro de sindicatos, à frente dos truculentos líderes, e ali os enfrentaram e falaram o que tinham que falar. Na favela da Rocinha, ali junto com a gente humilde, com as lavadeiras, conseguiu ali e foi penetrando aquela doutrinação, e os comunistas não entraram nas favelas, ficaram fora. Mais algum lugar? Sim, elas tiveram também com as senhoras dos sindicalistas leais a Jango, no esquema sindical, e conseguiram converter vários deles para o nosso lado. Isso foi a ação da senhora Amélia Bastos, que seria um conselho da mulher de apoio à democracia. Em Minas Gerais, havia a chamada LINDE, Mulheres LINDE, Liderança das Mulheres Democráticas. E ali em Minas Gerais, realmente, as mulheres, talvez pela sua alta religiosidade e conservadorismo, eles deram um exemplo muito grande. Houve um comício aqui em Belo Horizonte, um pretenso comício, onde vinha um avião transportando 2 organizadores comunistas vindos da Rússia para um comício da CUTAL, da Central das Uniões dos Trabalhadores da América Latina. Ia fazer um comício em Belo Horizonte. Então, eles mandaram uma mensagem para ele dizendo: dizemos a vocês que se esses homens vierem para cá nos aviões, centenas de mulheres estarão deitadas na pista do aeroporto. Eles, então, desistiram e partiram para Brasília. Houve também aqui, numa secretaria, em frente ali ao mercado central, onde tem um grande auditório, o Brizola ia usar a palavra, era o seu orador principal, num comício ali sobre a reforma agrária. Aconteceu que ele topou ali dentro com umas 3.000 mulheres de terços de madeira, muitas delas com terços de madeira na mão, murmurando às pressas naquele vozerio, e Brizola não conseguiu falar, acabou se retirando. Falando sobre São Paulo. São Paulo, a marcha da família Deus pela Liberdade foi a mais marcante. Tinha na faixa de 700 a 1 milhão de pessoas na rua. E a coordenação, todas feitas na marcha da família, pelas mulheres. E ali, aquelas senhoras iam marchando, como eu já falei, de maneira comovente, com os textos, iam ali, rezando e tal, e fizeram um manifesto de jornais que os jornalistas venderam ali, sobre uma proclamação de 1000 palavras que elas fizeram, que marcou muito essa cerimônia. Então, a mulher teve um papel espetacular na Revolução de 31 de março. Na verdade, 31 de março não foi uma revolução, foi uma contra-revolução, porque estava se opondo ao movimento revolucionário comunista. Então, foi uma contra-revolução, na verdade, foi isso. Em 1º de maio de 1964, estava previsto uma ação armada, municiada, fardada dos comunistas no dia 1º de maio de 1964. Composta por quem? Por militares leais a Jango, pelos operários e camponeses comunizados, utilizando armamento e munição vindo de Cuba, vindo da Europa. Tchecoslováquia mandou muito armamento, munição, e eles estavam estocados, esses materiais, estavam estocados nos chamados cachês, enterrados em locais secretos, onde eles sabiam e retirariam aquilo ali.
A maioria do povo estava conosco no período antecedente a 31 de março. A juventude, os empresários, a igreja e a sociedade majoritariamente conservadora que temia o comunismo. Exceção de quem? Dos operários e camponeses comunizados. Grandes heróis da Revolução. General Mourão, comandante da 4ª Região Militar e 4ª Divisão de Infantaria de Juiz de Fora, e o general Guedes, comandante da Infantaria Divisionária da 4ª Divisão de Infantaria em Belo Horizonte. O general Mourão, grande líder, ele galvanizou a tropa, liderou ali todo mundo com ele e evitou que o Brasil se transformasse numa segunda Cuba. A Revolução de 31 de março de 64, genuinamente nacional. Genuinamente. Sem participação dos Estados Unidos. A mídia difundiu o contrário, dizendo que tinha havido apoio dos Estados Unidos. Então, para fazer uma confirmação de que ela foi feita somente pelo Brasil, nós temos aqui, nessa revista Seleções, aqui, um artigo especial das seleções do Reader's Digest, uma revista muito conhecida no Brasil, Seleções. E nessas seleções tem um artigo que se chama especial, que foi mandado para muitos países do mundo, nas suas línguas locais, chamado artigo A Nação que se Salvou a Si Mesma. Eu depois vou corroborar essa ideia com outro depoimento muito importante, isso já mais ao final. Fala-se que tinha uma esquadra americana no Nordeste. Bom, não é surpresa nenhuma ter uma esquadra americana quando é uma situação de crise no mundo. O americano desloca sempre uma esquadra para a região. Existindo lá, eu soube lá pela oficialidade, ali naquelas reuniões depois de tudo, que o presidente o general Castelo Branco ligou-se ao comandante da esquadra e disse que não fizesse nada, que o problema era nosso e que nós iríamos resolver. E realmente isso aconteceu. Eles permaneceram no litoral, depois fizemos a Revolução e eles se retiraram. O general Mourão venceu por quê? Porque ele usou os princípios de guerra em âmbito mundial, chamado de surpresa e ofensiva, numa ação suicida. Por que foi uma ação suicida? Nós saímos no escuro, só tínhamos nós decididos. Uma divisão pobre, simples, que desceu contra o exército, se estivesse contra nós. Nós íamos ser trucidados se não conseguíssemos vencer. A nossa ideia era, inclusive, se cercado, nós íamos fazer guerrilha. Não íamos voltar para os nossos quartéis mais. Mas a tropa estava decidida. Nós saímos para combater, saímos para atirar. Essa foi a decisão nossa. Então, ele usou a ofensiva e a surpresa, surpreendendo o adversário, que não tinha nem pensado em fazer uma reação, porque não sabia que nós iríamos agir dessa maneira. Ele não tinha um plano para reagir contra nós. Então, surpreendemos. Segundo, que ele confiou no ardor revolucionário da oficialidade jovem, dos capitães e tenentes. E terceiro, porque ele antecipou-se àquela ação militar de 1º de maio que ia ocorrer no Brasil, uma fardada e armada. Ações no Congresso, ações após o movimento. Dia 3 de abril, o Congresso declarou vaga à presidência. Dia 11 de abril, inclusive falaram-se em diversos nomes, foram selecionados, inclusive civis, mas o escolhido foi o general Castelo Branco. Em 11 de abril, o general Castelo Branco assume como a presidência numa eleição indireta. E dia 15 ele toma posse. Palavras finais. Vamos relembrar que as tentativas de comunização do Brasil até 64, eu vou aproveitar para falar um pouquinho depois de 64. Em 1935 ocorreu a chamada Intentona Comunista,
que foi um assalto direto ao poder atrás de toda a violência revolucionária, coordenada, conduzida pelo líder comunista Luiz Carlos Prestes, do Partido Comunista Brasileiro, que teve com ele a agente comunista Olga Benário, que ela veio aqui fiscalizar se Prestes ia cumprir a missão, e ficou amante dele ali, mas ela veio fiscalizar. Era uma agente comunista que veio aqui fiscalizar se tudo estava sendo feito como pretendido. E correu sangue, muito sangue. E ela foi deflagrada em Natal, em Recife, no Rio de Janeiro. Foi debelada. Em 1964, essa nós já comentamos agora. Também vou aproveitar. Na década de 70, tivemos a via violenta, através da guerrilha rural do Araguaia, usando a estratégia do foquismo, que seria fazer um foco ali no Araguaia, aquilo ia acabar soltando suas fagulhas para outros locais e criando-se outro foco, e assim outro foco, e no final fechando no Brasil. E a guerrilha urbana no Rio, principalmente no Rio, São Paulo e também em Belo Horizonte. Ali tivemos comícios violentíssimos, com morte de policiais, atentados terroristas, assassinatos, uma situação extremamente difícil. Mas a mais importante foi a que ocorreu nos governos comunistas de Lula e Dilma. Nesses dois governos, eles usaram a estratégia do gramicismo. Ela que foi lançada pelo ideólogo marxista Antônio Gramsci, que acabou sendo preso na Itália por Mussolini em 1930, 32, ele foi preso lá também. Então, ele pregava a neutralização das forças vivas da nação. O que serão forças vivas? Forças vivas são instituições, são organismos de uma nação, de um Estado, que defendem um Estado. Todo Estado tem essas forças vivas. E eles se portam como verdadeiras trincheiras de defesa. Quais são essas forças vivas aqui no Brasil? Forças Armadas, os três poderes, executivo, legislativo e judiciário, o sistema policial, o sistema de ensino, o sistema de economia capitalista, a família, a igreja, a mídia, o Ministério Público e os partidos políticos. Naturalmente, é claro que a família, como é que eles agiam antes? Como é que eles agiam? Eles colocavam na cúpula das forças vivas comunistas, chefiando, e aí espirrando aqueles reacionários, e as ordens vinham na vertical e para baixo, e estava neutralizado, como os militares fizeram. O ministro da Defesa, que era do Partido Comunista Brasileiro, a maioria deles foram todos comunistas, os comandantes, os ministros da Defesa, e assim por diante. Já a população, uma diferença, mas você pode aterrorizar a população pelo banditismo na rua, como tinha nos governos de Lula e Dilma, pelo MST no campo, por publicação de decretos que quebravam ali os valores, as tradições conservadoras, tradicionais da sociedade, aterrorizando o povo, deixando o povo perplexo e atônito, totalmente à disposição do governo. Conclusão: os comunistas tentam e sempre tentarão aplicar o comunismo no Brasil, enraizar aqui esse comunismo. Eu tinha falado com vocês sobre a ideia que os Estados Unidos não tinham tido nenhuma participação na nossa Revolução. Eu vou ler para vocês a declaração do embaixador dos Estados Unidos no Brasil, à época. Falou Lincoln Gordon, esse embaixador dos Estados Unidos. Quanto aos futuros historiadores, é bem possível que registrem em registro 20. Esta foi uma revolução doméstica,
quer dizer, aqui do Brasil, feita por nós, feita com as próprias mãos, tanto na concepção como na execução. Nenhum só dólar ou cérebro americano foi empenhado nele. Vi aqui naquele artigo das seleções 2 frases que eu gostei aqui. A história inspiradora, 31 de março de 64, a história inspiradora de como um povo se rebelou e impediu os comunistas de tomarem conta do seu país. Outro, a rendição total parecia iminente. Então, o povo brasileiro disse não. Vou lançar aqui 2 ideias para que vocês meditem sobre elas, vejam, se conscientizem, espero que se conscientizem, e passem a somar esforços contra o comunismo. É preciso acabar com a ideia de que, na hora da decisão, na hora crítica, os militares salvarão o país. Não. Essa responsabilidade é de toda a sociedade. Militares e civis unidos contra o comunismo para vencê-lo. E terminando, outra frase também de Thomas Jefferson, da cúpula americana da Guerra da Independência dos Estados Unidos, contrária ali à Inglaterra, que a dominava. O preço da liberdade é a eterna vigilância. Termino aqui minhas palavras. Estou vendo aqui umas perguntas. Pergunta do Irã Horta. O senhor participou? Sim, já falei, eu era primeiro-tenente ali em Juiz de Fora. Eu fui no escalão de combate. O chamado escalão de combate é aquela companhia, tem um capitão com 4 pelotões, que fica lá na frente da coluna, a que vai lá na frente. Eu estive nessa companhia, que foi até o Rio de Janeiro, primeiramente com a vanguarda do 10º RI de Juiz de Fora, e depois com o 11 RI de São João del Rei, porque foi tão boa a atuação desse escalão de combate, que era aquela companhia que estava lá na frente da vanguarda, que resolveram manter. Já usavam FAL nessa época? Não, não usavam FAL, não. Era fuzil mesmo, esse fuzil FO, fuzil Mauser. O 10º RI fica em Juiz de Fora. Quantos anos o senhor tinha? Naquela época eu tinha 24 anos. Qual o melhor batalhão que o senhor passou? Eu gosto muito do 10º. Eu servi no 11, mas o que está mais no meu coração, apesar de eu não ser mineiro, é o 12 RI aqui, no qual eu fui comandante de uma tropa, uma companhia chamada Companhia Operacional ou Companhia Anti-Guerrilha, e fui o comandante desse quartel aqui em Belo Horizonte. Perdoe-me aí o pessoal de Juiz de Fora, eu gosto muito de vocês também, me orgulho, porque o 10º RI foi realmente o protagonista da Revolução. Foi a grande unidade da Revolução, o 10º RI de Juiz de Fora. O Médici era realmente comandante da MAN, outra pergunta, que ele era o comandante da MAN, depois foi o nosso presidente. E ele tomou uma decisão gravíssima de botar os cadetes lutando ali, em posição para morrer, se fosse o caso, mas para barrar a coluna que vinha do Rio, que era do 1º Exército. Um exército fortíssimo, assim como o 3º Exército, que com a sede em Porto Alegre. Carros de combate, unidades de carros de combate, de cavalaria mecanizada, de artilharia pesada, e colocou ali. E aquilo ali, para mim, teve uma grande influência. Os cadetes, aquilo gerou um entusiasmo grande na oficialidade de todo o Brasil. Sabia que os cadetes estavam ali, que nós tínhamos que honrar os nossos cadetes também. Então, essa presença ali, uma atitude ousada do general Médici, ele trouxe consequências psicológicas muito importantes para a tropa que se deslocou, no sentido de, se precisar, combater, mas impedir a entrada do comunismo no Brasil. Flecha BH. Gosto muito de Jornal em Confidência. Pouco pessoal.
Produção. 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 O que está escrito aqui? Ó? Gostei muito do Jornal em Confidência. Gosto muito. Pouco. O que é isso? Nosso pessoal. Ah, o nosso pessoal. Da AV Pelópolis. Do Pelópolis, sim, é dos assim. Ele está dizendo que ele gosta muito do Jornal em Confidência. O Jornal em Confidência é um jornal editado pelo Grupo Inconfidência. Você pode perfeitamente... procura aí entrar no nosso e-mail, grupoinconfidenciabh@hotmail.com, que ali você vai ser informado. Se você gostar desse jornal, é o único jornal aqui no Brasil todo, mas a grande maioria está todo corrompido ao lado do comunismo. Então, o nosso jornal aqui é um jornal que luta contra o comunismo. Então, quem quiser adquirir o jornal, existe uma anuidade pequena, o ano inteiro, R$150. Basta fazer contato aí com o Grupo Inconfidência, Grupo Inconfidência BH, é Hotmail, Antônio Carlos. Antônio Carlos, é Hotmail. Alô, minutinho só. É Hotmail. Ah, desculpe. Estou sendo corrigido aqui pelo meu assistente. @hotmail.com. Gmail, desculpe. Grupo Inconfidência BH, @gmail.com. E procurem contato como adquirir esse jornal. Do Irã Horta. Na vacância não assumiu o vice. Quem seria ele? Eu nem me lembro quem era, mas acontece o seguinte, meu filho, aqui foi uma revolução, esse vice estaria junto com o João Goulart, o que era comunismo. Então, o exército, situação de fato. Houve ali uma revolução e foi retirado. Não se permitiria que o elemento da mesma linha de João Goulart, comunista, totalmente comunista, assumisse. Então, uma situação de fato. Marco Antônio, muito bom, Coronel De Biasi. Observando o episódio histórico sobre o Rio Paraibuna. Antônio Carlos, produção, fica comigo que eu não estou entendendo as suas palavras aqui. Aqui, ponto sobre o Rio Paraibuna. O que é isso? Comandante. Das Forças Mineiras, o que é isso? Defensiva. Sim, nós ficamos ali numa posição defensiva, ali no Rio Paraibuna. Fica por aqui. Tá? Espera aí. Comandante do primeiro Rio na ofensiva, sim. Defensiva. Sim, houve um congraçamento do primeiro regimento de infantaria, que ele veio como vanguarda na direção de Minas Gerais. Ele veio contra a gente, mas pela madrugada, um destacamento precursor de jipes, oficiais de jipes, vieram comunicar que eles tinham aderido à Revolução. E de manhã eles foram acolhidos pela gente com uma grande confraternização. Acredito que tenha havido uma perda de mãos de dois comandantes, mas se eu não ser amigo, estava lá na frente. O que é isso aqui? Selar a marcha para ouvir continuação dessa pergunta. Edson Luiz, saudades, Coronel De Biasi. Eu gostaria de ver o senhor na segunda companhia de 1985, soldado Santana, 1435. 1900, não? Sei lá, aqui. De 85. Do braço. Soldado Leses, também, 1660. Irã Horta. No futuro, o senhor poderia fazer sua participação do 12 no evento em o Irã. Vamos sim, aqui. Estou assistindo. Quem é? William Barreto. Obrigado, William Barreto. Ivan Horta, qual a relação do general Mourão e nosso vice-presidente? Mourão de hoje? Não, nenhuma relação. Aquele general Mourão, da época, era o general Olímpio Mourão Filho. Esse general Mourão, vice, ele não tem nenhum parentesco antigo, apenas tem o nome de Mourão. Apesar de ser um general que, como comandante da brigada, eu me lembro que ele fez
uma ordem do dia da intentona comunista para valer, contra o comunismo, na época brava, em que ele estava em Marabá e os comunistas estavam aí no poder, aqui no Brasil, com seus governos comunistas. João Vicente, corajoso, destemido. Obrigado, agradeço. Marco Antônio, lembremos o general Bragança, herói da resistência heróica do 12 de 1930. Poderíamos depois procurar fazer uma palestra para elucidar esse grande acontecimento, que não teve aqui nada de ideologia. Aliás, é como eu digo, naquela época, 1930, Minas Gerais, Paraíba e Rio Grande do Sul se uniram a revolução. Os outros estados não toparam, devia assumir. Quando o pessoal queria que Getúlio Vargas assumisse, tirando o Washington Luiz do poder. E o 12RI, ele foi legalista, ele ficou com o governo federal e foi atacado pela polícia militar aqui no grande acontecimento da resistência heróica de 1930, onde tem uma placa dever, lealdade, sacrifício ali no Pátio do 12 e um mastro todo furado de balas daquela época. Mas não houve nenhuma parte ideológica. Cada um cumpriu suas ordens. Nosso relacionamento com a polícia militar sempre foi excelente. Houve um interregno aí que o 12RI foi para Juiz de Fora e o 10º veio para o lugar do 12. Depois passou o tempo, foi superado para evitar qualquer problema, mas temos uma ligação muito boa e gostamos muito da nossa polícia militar. Marco Antônio, general Bragança galvanizou também empresários que, munidos de coragem, ajudaram o movimento. Sim. Isso aí depois nós vamos procurar ver que muitos dos militares aqui, inclusive no dia da Revolução, foi feito aqui no Colégio Pandiacalógenes uma seleção. Apresentou-se lá uns 10 mil voluntários para ir lutar com a gente. Então, muita gente esteve conosco. E o João Bragança foi um homem marcante aqui pelo seu valor, pela sua coragem. José Ardileno. Qual foi a falha para deixar os comunistas chocarem a contra-revolução? Os comunistas o quê aqui, Antônio Carlos? Os comunistas... Chocarem. Socarem? Chocarem. O que é isso? Chocarem? Depois da contra-revolução, depois de 31 de março. Isso aí, meu velho, acontece o seguinte, ficamos 20 anos de governos revolucionários. E sabe como é? Com o tempo isso vai esmaecendo, surgiram novas ideias, e eles foram crescendo. Os que foram castrados aqui passaram a ser heróis também com o tempo, porque a mídia toda combatendo os governos da Revolução, como estão fazendo hoje em dia a mídia aqui. Então os militares foram combatidos, colocaram os filhos dos militares contra os seus pais. Então, muitos contra a gente. Então, ali eles foram crescendo e foram dizendo que eles realmente foram os grandes injustiçados. Eram homens democratas, pura mentira. Eram comunistas para instalar aqui no Brasil a ditadura do proletariado. E assim eles foram subindo. E aos poucos, tendo governantes comunistas promovendo também, generais aí da mesma linha. E esses generais foram aceitando as coisas e deixando passar. Naturalmente, isso já acabou, agora temos um novo governo, e tudo, mas isso aí acontece muito em todos os países. Os presidentes passam a nomear os condutores das Forças Armadas e ali acontece, coloca, às vezes, na cúpula um elemento lá que seja mais condescendente e tal, e eles foram avançando aí, foi dessa maneira. Carlos Lilo, gramscismo vem sendo posto em prática desde 1922 no Brasil, tendo como ponto de partida a Semana da Arte Moderna. Não, o gramscismo, que eu saiba,
ele vem de Gramsci a partir de 1930, quando ele foi preso. Via o próprio comunismo ia sendo difundido no Brasil. Em 1922, foi criado o Partido Comunista Brasileiro aqui no Brasil. Sim, acredito que a Semana da Arte Moderna, de vanguarda, tenha sido uma ação também ligada ao comunismo. Isso aí eu não conheço tão bem. Gilson Santos, estou aqui na escuta. João Vicente, destemidos e corajosos, homem da 4ª Divisão. O senhor e o espírito do nosso comandante, General Moura e Guedes, seja sempre uma inspiração para o nosso comandante de hoje. Muito obrigado. Aqui do João Vicente. Vânia Petrazini, envia uma história para julgar a história verdadeira. Bom saber em tempo. Produção! Só um minutinho para tirar do que eu não entendi bem aqui. Produção! Aqui. Essa. Lana Petrazini. Criaram uma história para subjugar a história verdadeira. Bom saber. Ah, sim, realmente. A mídia está ao lado do comunismo, a mídia do Brasil. É verdade. Isso é o governo mundial, do qual o comunismo é um tentáculo desse povo governo mundial, ele passou a se apoderar da mídia no mundo. E eles criam assassinos, os comedores de criancinhas, somos nós do Exército. Quando nós estamos aqui com salários sempre baixos, isso não é problema para nós, lutando pelo nosso país, tentando levantar o nosso país, intervindo, porque aqui, até 64, entre os 25 presidentes, só 5 foram militares. E eleitos e nomeados, sem problema. E interviram apenas em 5 situações, quando o governo civil se deteriorou, eles entraram apenas para retornar os preceitos constitucionais e se afastaram e deixaram reassumir. O Exército nunca tem nada de poder, velho, apenas cumpriu missão. O nosso período de 20 anos aqui foram o período de apertar o cinto. Foram os piores anos de salários que nós tivemos, foi a época dos governos militares. Os militares, com exceção do último governo da Revolução, que cedeu um pouquinho, melhorou a situação dos militares. Mas a ordem era apertar o cinto para o bem da nação. O que o senhor acha de militares aqui, Flecha, BH, o que o senhor acha dos militares da ativa e reserva que foram cooptados pelos partidos comunistas? Ou aqui, o que, Antônio Campos? Não entendi aqui. Ou o que, filiados? Os fabianos de esquerda. Fabianos de esquerda que estão vindo... Candidatos nessa eleição. O que o senhor acha de militares da ativa e da reserva que foram cooptados pelos partidos comunistas? Bom, nós vamos ter sempre esses problemas. Então, vocês, na hora de votar, seguinte, não reelejam. E outra coisa, presta atenção naqueles partidos que vocês não devem votar. Partidos comunistas que apoiam o comunismo ou partidos fisiologistas. Procurem, está aí na mídia. Não votem nesse partido. Vão aparecer. Não quer dizer que militar seja santo. Não existe elementos também que já foram... rapaz, já temos 64 anos, 66 anos da Revolução. 66, eu acho que é 30, 50... Não, nós temos 56 anos da Revolução de 31 de março. Muito tempo já passou, natural. Surge gente, a carne é fraca. Então, tem gente que adere ao comunismo. Nós não tínhamos cheio de militares. No meu tempo, estava cheio de militares na Revolução, cheio de militares. Aliás, uma curiosidade que eu quero até aproveitar para acrescentar, falei em salário. Você sabia que, na época da Revolução, oficiais, na maioria também sargentos, na maioria,
se empregavam como garçons para aumentar os seus vencimentos. É bom saber disso aí, para saber de que é feito, de que fibra que é feito o militar. Luciano De Biasi. Parabéns, coronel, meu filho. Parabéns, coronel De Biasi. Sobretudo para compartilhar o que aconteceu, pela atitude e coragem sua e de seus companheiros, e para mandar o quê? E para mudar o rumo pelo seu incentivo. Continuarei sempre lutando pelo meu Brasil, com todo entusiasmo, com toda a dedicação, com todo o patriotismo. Esse é o papel do militar brasileiro. Manter a luta, livrar o nosso país do comunismo, que continua vivo e muito, muito forte no gramicismo lançado pelos governos comunistas de Lula e Dilma. Carlos, bom, encerrando. Não, estamos encerrando já. Esse que é isso aqui? Flash. Coronel De Biasi é um patriota acima da média. Obrigado, meu filho. Daniel Campos, boa noite. Muito obrigado. Marcos Silva, Coronel De Biasi. O que é aqui? Boa noite. Araújo. Não, amigo, como posso fazer? Assinatura impressa do jornal Grupo. Pede para fazer, então, use o e-mail grupoinconfidenciabh@gmail.com. Aí você vai ter acesso ao jornal. Os jornais que você tem hoje em dia aí, velho, todo mundo do lado apoiando os comunistas. Estado de São Paulo, Folha de São Paulo, Globo, a maioria toda. Você não tem como ler mais um jornal, é tudo viés esquerdista, muito difícil. O nosso jornal não. O nosso jornal ele conta a verdade, ele é isento. E defende os militares, luta pelo fortalecimento das Forças Armadas, que é uma das finalidades do Grupo Inconfidência. Está quase terminando, não? Também gostaria de adquirir o livro Orville. Amigo, esse livro Orville, você tem que procurar aí nas editoras, só através deles. Esse livro nós adquirimos, ele não foi, isso foi do Coronel Ustra, o livro do Coronel Brilhante Ustra, mas nós não temos esse livro. Você tem que procurar, às vezes procure lá, Orville, e encontra, às vezes, um livro, talvez de segunda mão e tal, para comprar. Não sei se eles editaram mais, até editaram, talvez. Mas a senhora dele, não temos lá nenhum contato, a dona Maria Joseíta. Não tem mais nenhum contato com ela, então você vai ter que procurar aí, talvez, aí no computador, na internet. Daniel, alguma... Antônio Carlos, produção, não estou entendendo aqui. Aqui, alguma... Vê aqui para mim. Alguma o quê? Estratégia de inteligência para atuar nas universidades. Vivo o dia a dia da universidade e percebo que são enraizados. Estão as ideias comunistas, principalmente na população mais ativa. Eu também acho uma grande preocupação. Você repare a troca de ministros da educação no Brasil. Então, quando eles querem firmar uma ideia, encontram sempre uma resistência muito grande, porque o meio universitário, o meio estudantil está muito contaminado. Então, está sendo difícil, tem que ser é uma coisa delicada, existe essa estratégia, mas você veja a situação do presidente Bolsonaro, com o STE fazendo este papel que está fazendo. Com o Congresso, muitos deles aí hostilizam o presidente. Então, fica difícil ele fazer. Ele está indo aqui para 2 anos e realmente com muita dificuldade de atuação devido a essa reação. Então, o Ministério da Educação é uma área sensível. Existe estratégia, mas tem que ser usado aos poucos, descobrir a melhor maneira, e tem que ter lá um ministro que consiga colocar isso para frente. O ministro, o Weintraub, ele fez uma boa tarefa, acabou sendo afastado por problemas aí. Então, eu acho difícil, eu acho de uma área, mas vai se continuar. Sempre há uma estratégia para neutralizar isso. Aqui, ó. É verdade que o FAO foi distribuído ao soldado dessa à noite ainda? Na graxa? Não, eu não sei, não.
Eu saí da Revolução e fui para o 3º Batalhão de Caçadores em Vila Velha, no Espírito Santo. Foi lá no 2º ano, já em 1965 para 1960, que o FAO chegou lá. Eu não sei de nada, no 10º RI não chegou não, lá era fuzil Mauser. Não teve não. Marco Silva, onde posso adquirir o livro com o quê? Relato verídico da Revolução de 64. É uma boa ideia só fazer um livro, cara. Ô, Marcos, eu não conheço esse livro, não. Eu fiz essa palestra aqui para vocês para elucidar, para esclarecer. Mas não existe, assim, um livro. Existem alguns livros que a Biblioteca do Exército fez. Faça contato, procure Bibliex, Biblioteca do Exército, para saber se tem algum livro. Tinha uma coleção do general Benício, que tinha livros sobre o comunismo e a história oral do Exército Brasileiro. Aparece um livro deles, relativo à Revolução de 31 de março de 64. Se você conseguir, ou tente também na internet aí conseguir esse livro sobre história oral do Exército Brasileiro, sobre o 31 de março de 64. Tem da FEB, tem do Projeto Rondon e tal, tem um específico da Revolução de 31 de março. José, boa noite, coronel. Soldado Ferreira, Ferreira, você que estava naquela fotografia comigo outro dia aí, lembrando a nossa grande companhia operacional, muito obrigado pelo seu boa noite. Vamos continuar firmes, hein, velho? Continuar firmes. Apesar que tem mais, mas depois não vai dar tempo. Aqui. O quê? Um BI não publicado no 12RI. O que é isso? Um boletim interno. O que tem? Sobre a Revolução? Tá falando, né? Pelo que eu entendi, foi isso. Acontece o seguinte, o boletim ele se refere à coluna que foi comandada pelo general Vale, que era o comandante do 12 Regimento de Infantaria, 12 de Belo Horizonte, que foi para Brasília. Ele foi com tropas da Polícia Militar, com batalhões da Polícia Militar. Foi feito um boletim. Você tem que procurar ir lá no 12 aí, e procure saber se você tem direito lá, se o comandante lhe cede uma cópia desse boletim. Mas sobre a Revolução, em geral, é mais palestra. Essa palestra que eu fiz aí são dados reais, que eu vivi aquilo. Eu não estou aqui lendo um livro para falar para vocês. Eu vivi aquele momento. Então, eu estou falando a verdade. Vou continuar nessa luta até morrer. E pretendo. Não faço mais nada que a minha obrigação. Tudo pelo Brasil. Brasil acima de tudo, meu velho. Tem mais alguma coisa? Outras perguntas, não estava respondendo. As outras perguntas que vocês tiverem, por favor, mande para esse e-mail. Quem tiver mais perguntas, teria o máximo prazer, já está muito tarde, teria o máximo prazer de responder para vocês via e-mail, dirigindo o e-mail para Grupo Inconfidência BH, tudo junto, @gmail.com. Muito obrigado pela audiência, pelo interesse que vocês tiveram. Vocês podem saber que o que eu falei agora para vocês é a verdade. É o que aconteceu. O militar brasileiro, ele é dedicado ao seu país. Ele não tem nenhum desejo de mentir. Ele é da classe média. Nós somos classe média até mais abaixo um pouco. E aqui, o que nós fazemos sempre é lutar pelo nosso país. Então, eu procurei informar vocês do que foi real, do que realmente aconteceu naquela época. Se quiserem mais coisa específica, mandem e-mails para mim. Coronel, eu queria um esclarecimento lá, como é que foi aquela parte. O que eu souber, não souber, eu vou pesquisar e vou mandar para vocês. Estou à disposição, tá bom? Brasil acima de tudo. Vamos para a luta sempre, sempre ao lado do Brasil. Obrigado e até o próximo contato.